Tudo bom? Arthur Chiniachik por aqui. Sejam bem-vindos a esse encontro maravilhoso criado pela Apollo Palestrantes. Estou aqui a convite do Denis, então estou super contente de poder compartilhar o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é que você entenda como que você consegue ter alta performance estando isolado, estando em quarentena, preso na sua casa, tá? Eu vou falar para vocês, eu vejo que muita gente está passando por momentos difíceis dentro de casa. E esses momentos difíceis, eles começam a refletir no desempenho das diversas áreas que a gente tem na vida. Então, por exemplo, estou vendo pessoas que estão começando a ganhar peso, pessoas que estão começando a ter brigas, discussões matrimoniais, conjugais, entre família, pessoas que estão começando a ter baixa produtividade no trabalho. E tudo isso mostra o quão importante que é a gente parar e prestar atenção no que a gente está vivendo agora. O cenário que a gente está vivendo desse coronavírus é algo que nunca foi visto antes por nós em vida e provavelmente nunca vai ser visto até a gente passar dessa para outra. É algo incomum, é algo atípico. Então, vamos lá. Eu sei que a maioria de vocês está, como eu, dentro de casa, 100% isolado, ou deveria estar, a menos que você trabalhe com serviços essenciais. Então, eu quero poder falar o que eu tenho visto e usado para alcançar alta performance dentro do home office, ok? Primeira coisa, o que eu tenho notado, tá? O que eu tenho sacado, ouvido da maioria das pessoas que eu converso, né? A gente tem 8 mil alunos por ano passando pelos nossos treinamentos, pelas nossas diferentes escolas. E o que eu tenho visto? Que a maioria das pessoas está falando para mim, Arthur, está muito difícil de performar em home office. Se antes eu conseguia fazer uma tarefa em meia hora, hoje eu levo 3. Se antes eu conseguia juntar meu time e alinhar para onde a gente ia, hoje parece que tudo está debaixo de neblina. E provavelmente você está sentindo, se você dirige ou já dirigiu na vida, que você está dirigindo de noite, no escuro, com chuva, neblina, e tá um cenário completamente difícil de, primeiro, ter resultado, segundo, de planejar o que você vai fazer. E provavelmente você já deve ter dado conta das diferentes interrupções e distrações que você tem na sua vida normal dentro de casa. Então, parece loucura, né? Eu pus aqui, essa foto para mim retrata, né? Quem tem filho, aí toca o celular, aí tem videocall, aí tem que a criança está chorando, o cachorro está latindo e por aí vai. Então, é óbvio que isso vai exigir mudanças em você. Um cenário tão novo, um cenário tão diferente do que a gente estava acostumado, ele exige mudanças para que a gente continue performando no mesmo nível que a gente performava. Pode ser que você está se sentindo muito solitário. Pode ser que nesse momento você está dentro de você falando assim, cara, será que o resto do mundo está vivendo o que eu estou vivendo? Será que está todo mundo realmente dentro de casa, parado? Porque eu estou muito sozinho. Tem pessoas que estão com a família, o que ameniza essa sensação, e tem pessoas que estão sozinhas, como eu, 100% sozinho dentro de casa, o que deixa tudo isso ainda uma aventura mais profunda. Né? Eu brinquei com o pessoal, isso daqui é muito parecido com os retiros que eu fazia. Né? Fora o silêncio que eu posso me comunicar pela internet, eu não me comunico com uma pessoa física assim há algum tempo. Essa semana, anteontem, eu fui almoçar com a minha mãe. Aí eu fiquei na despensa, na lavanderia, assim, e ela ficou lá na cozinha do apartamento dela. Essa é a maneira que a gente pode encontrar de não se sentir tão solitário. Mas eu vou falar de outras maneiras de você não se sentir tão solitário durante esse processo. E a falta dos recursos que são sempre naturais dentro de uma empresa. Então, se eu tinha ali a minha impressora, uma boa internet, uma mesa só com as coisas do trabalho, aquela escrivaninha que sempre tem coisas úteis que a gente começa a sentir muito mais falta quando a gente está 100% de home office. E qual que é a causa de você, diante dessa nova realidade, desse novo cenário, não estar conseguindo realmente performar? É o simples fato de que você não foi treinado para isso. Empresas que já tinham home office, que já tinham instaurado uma cultura de home office, estão sofrendo menos do que empresas que não tinham. Na minha empresa, a maioria das pessoas, 95% das pessoas iam quase todo dia para o escritório. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que elas nunca tinham feito home office.
a maioria delas. E se fez, fez num outro trabalho, em outra realidade. Quando você não foi treinado, você não desenvolve os caminhos neurais dentro de você para que você facilite que a sua mente saiba que você precisa, naquele exato momento, das condições fisiológicas do seu corpo. E eu vou falar um pouco mais para frente como que você pode induzir isso uma vez que você não vai ter os estímulos externos, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre alta performance no home office. Por que eu coloquei essa imagem? Porque essa imagem pode parecer que é um avião voando normal, né? Um cockpit, como os pilotos chamam. Só que se você olhar ali na imagem, você vai ver que aquela não parece, né, algo muito real, e esse garoto não parece realmente estar dirigindo. Isso daqui, na verdade, é um simulador de voo dentro da casa desse homem. Eu estava lendo essa reportagem e ele falou, olha, eu para conseguir performar melhor, eu montei no meu home office uma infraestrutura que me possibilita ter mais ou menos a mesma sensação de quando eu estou lá no ar voando. Então foi assim que eu me treinei, por isso que eu sou um bom piloto, assim que eu estou treinando outros, como é esse garoto aqui. Primeiro, quanto mais você treinar, mais você vai ter a capacidade. Então não se preocupe no começo se a primeira, segunda, terceira semana foi algo completamente desafiador, completamente caótico, com baixa produtividade. É o primeiro ponto, não se preocupe em ser hiperprodutivo antes de você alcançar a solidez dentro do seu home office. Eu estou vendo pessoas, assim como eu, que falam de alta performance, que são embaixadores dessa missão, falando, não, você tem que manter a rotina normal, você tem que sair no primeiro dia de home office, treinando 2 vezes, e fazendo várias coisas, e receitas, e lives, e yoga, e calma, não é assim. N pessoas que já passaram por situações de sobrevivência como essa, como eu li num texto faz pouco tempo, de um estudioso acadêmico que ele fica em zonas de conflito, tá? Conflitos como o conflito da Síria ou a crise de Ebola que teve na África e vários outros ele cobriu nas últimas 2 décadas. E uma das coisas que ele fala é, não saia correndo ser hiperprodutivo. Esse não deveria ser o seu foco principal. O seu foco principal deveria ser se estruturar internamente. E é muito do que a gente vai falar hoje aqui. De como que você se estrutura internamente. Porque muitas vezes você vai ver que a pessoa lá fora, com todas as condições de performar, ela não performaria tão bem. E pode ser que uma pessoa dentro de casa, que está completamente privado de todas as ferramentas que a outra pessoa tem, pode performar melhor. Do mesmo jeito que você pode ter pessoas que saíram de condições super privadas financeiramente, de relacionamentos de carícia, passaram por fome muitas vezes, ou por agressões na infância, acabam virando adultos, seres humanos maravilhosos e com grandes conquistas na sua vida. E pessoas que nasceram em berço esplêndido, tiveram grande educação, tiveram toda a capacidade de performar, não performaram. Muitas vezes se afundou em depressão, em droga ou qualquer outra coisa assim. Por que que isso acontece? Acontece por conta do interno e não do externo. O interno define a gente muito mais do que o externo. É exatamente isso que eu vou falar para você. Como que você pode se treinar para que no momento onde todo o externo está abalado, aqui dentro haja paz, equilíbrio, clareza, foco, para que você daí consiga ter produtividade e performance no que você for fazer. Tá? Primeiro ponto, consciência serena. O que é consciência serena? Você precisa analisar, observar quem está pilotando a máquina. Muitas vezes você vai se dar conta de que quem está pilotando a máquina não é você. Pô, pera, isso daí profundo. Muitas vezes quem está dirigindo a máquina, entenda por máquina, você, eu, Arthur, tangível, não sou eu, Arthur. Isso pode parecer muito doido, isso pode parecer algo completamente fora do senso normal, mas deixa eu te explicar. Se você pilotasse você 100% do tempo, você gastaria o tanto de dinheiro que você gasta? Ou você conseguiria economizar mais? Você comeria tudo que você come ou você comeria diferente? Na sua poupança, no extrato da sua conta bancária, teria aquele número que está lá ou teria um outro número se você controlar 100% você? Você falaria todas as coisas que você já falou na sua vida ou algumas coisas você não falaria se você controlasse?
Então, o que eu estou querendo trazer à reflexão agora é a maioria das coisas que a gente faz, elas não são pautadas pela nossa mente consciente, e sim por uma erupção da nossa mente inconsciente. E eu preciso ganhar consciência disso. A consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando e do que eu estou sentindo. Arthur, mas Pérez, está ficando muito doido. Você está querendo dizer que eu não tenho consciência do que eu sinto, do que eu penso ou do que eu faço? Deixa eu te dar alguns exemplos claros de pessoas que eu já trabalhei, que eu já atendi, fiz processos de sessões muito interessantes e eu vou compartilhar com vocês. Uma pessoa ela falou para mim assim, Arthur, eu sinto tanto amor, mas tanto amor pela minha mulher, que quando ela sai com as amigas, e ela tinha um programa recorrente de sair de quinta-feira à noite com as amigas no bar para tomar uns drinks, eu fico muito, mas eu fico muito enciumado. E eu falei, interessante, fala um pouquinho mais. E ele foi falando, foi trazendo aquilo para mim, e uma hora eu falei para ele, olha, primeira coisa, você tem consciência de que a emoção que desperta os ciúmes não é o amor? Aí ele falou, mas como assim? É só porque eu amo ela muito que eu tenho ciúmes. Aí eu falei, não. E eu expliquei um pouquinho de inteligência emocional para ele, e aí eu expliquei para ele que o ciúmes não fica dentro da caixinha da emoção amor. Ela fica dentro de uma caixinha que é o medo. O medo faz com que a gente tenha ciúmes do outro. E o medo de perder, o medo de ficar sozinho, o medo de se frustrar, o medo de se machucar, faz com que a gente tome essas decisões de agir de maneira ciumenta. Quando eu não tenho consciência de que isso é fruto do medo e não fruto do amor, eu saio brigando e saio arranjando confusão, como era o que acontecia com ele. E aí, ao invés de brigar na quinta-feira, a hora que a mulher dele falou que ia sair, essa história já faz um tempo, não foi agora, que ia sair com as amigas, falou, amor, você vai hoje sair com as meninas? Aí ela falou, vou por quê? Já achou que ia ter briga. Ele falou, e que horas você vai? E ela falou, eu vou às 8, já imaginando que ia ter briga por conta do histórico que eles tinham. E aí ele virou e falou, poxa, você sabe quando você sai de quinta-feira? Eu tenho tanto medo de ficar sozinho, tanto medo de que a minha vida não tenha mais você, de que, poxa, eu fico com ciúmes. Eu sei que é uma coisa que não é legal de sentir, mas é o que eu sinto. Talvez eu não precise nem contar o final, o desfecho da história, de que ela olhou para isso e falou, nossa, que coisa bonita que você está me falando, que coisa transparente em relação às suas emoções. E o desfecho da história foi completamente diferente do que quando ele falava, não, porque, pô, eu te amo e você sai, me deixa sozinho, nananana. Então, consciência emocional. Pare e observa dentro da sua vida hoje o quanto você está tendo de consciência emocional. Momentos em que você se irrita com alguém que está dentro da casa com você, momentos em que você fica triste e você trata aquilo, na verdade, como uma raiva, ao invés de tratar como uma tristeza, ou momentos que você está com medo e você expressa raiva, faz sentido? Então, é muito importante que você ganhe essa consciência. E tem gente que não tem consciência do que faz, por exemplo, como essa minha outra cliente, que ela virou para mim e falou assim, Arthur, eu quero perder peso. Eu falei, ótimo, vamos a um processo para você perder peso. Aí ela virou e eu falei, como que é a alimentação? Ela falou, não, como super bem e tal, como mais orgânico, integral, como 5 refeições por dia, tentando exagerar. Ok, interessante, fala mais. Aí ela virou, eu falei, aí ela continuou falando, eu falei, e exercício físico? Ela falou, exercício físico eu faço 2, 3 vezes por semana, nada muito puxado e tal. E eu olhei aquela história e parecia aquela mesa com 3 pernas, né? Você olha e fala, eu não sei o que aconteceu, mas não deveria estar assim, essa situação. E eu falei isso para ela. Eu falei, olha, talvez, pode ser que eu não tenha consciência de que você muitas vezes pode estar comendo coisas que você não tem consciência. Eu falei isso para ela. Aí ela virou e falou assim, não, Arthur, não tem. Eu falei, então tá bom, se não tem, vou te dar um exercício. Dei um caderninho para ela. E falei, eu quero que você anote tudo que você come ou faz de exercício na próxima semana. E semana que vem você traz e a gente conversa. Passou uma semana e ela voltou com o caderninho, chorando. Arthur, tá aqui, eu anotei tudo. Eu falei, o que aconteceu? Olha aqui, eu como muito mais do que eu achei que eu comia, e eu não faço os exercícios, às vezes eu marco e não vou, e depois de noite que eu jantei, eu como de novo. E eu falei, não, tá tudo bem.
Agora a gente pode trabalhar. Mas enquanto ela não tinha consciência de que, na verdade, ela comia mais do que ela imaginava e, na verdade, ela fazia menos atividade do que ela imaginava, eu não conseguia trabalhar com ela. Não existe transformação se não existe consciência do que está sendo feito errado e das consequências daquilo que estão sendo feito errado. Então, o primeiro ponto é: tenha consciência, pare para se observar. E aí é muito importante, né? Provavelmente você está falando para mim assim agora, Arthur, poxa, me fala então, pelo amor de Deus, um caminho prático para eu ter consciência ao longo desse processo, para eu ter consciência hoje à noite, eu quero ter consciência agora. Pratique mindfulness. Óbvio que meditação é o caminho-chave, tá? Meditação, eu sempre falo, salvou minha vida e salva a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora. Mas para quem nunca fez, meditação pode ser algo incômodo e angustiante no começo. Então, por isso que eu te sugiro que você faça o mindfulness, que é um modo de meditação muito mais moderno e muito mais fácil de ser iniciado do que a meditação tradicional, ok? O que é mindfulness, como está no texto aqui? Ele é um estado mental que você tem a capacidade de sentir e se conectar com o que está acontecendo no presente momento. O que isso significa? Se você for comer algo, sinta o sabor, sinta a textura, sinta o calor na sua mão, na sua boca daquele alimento. Se você está tomando um banho, sinta a água caindo, a intensidade, o volume dela, o calor, a temperatura dela. Se ela está quente, se ela está fria, como é que está o chão, como é que você está, como é que está a sua respiração. Quando você começa a se conectar com essas coisas hiper simples do aqui e agora, você se traz para o momento presente. Quando você se traz para o momento presente, você se dá um espaço para observação. E aí você consegue ter consciência daquilo que está passando. Tem muita gente relatando para mim que está num processo de raiva, de frustração, de indignação. E quando você vai ver por debaixo, é um processo de medo. E a hora que ela encontra esse medo e entra em contato com ele, ele começa a se diluir e essa pessoa começa daí a conseguir ter muito mais alta performance por ter tido consciência do processo que estava acontecendo dentro dela. Muitas vezes está acontecendo um processo que é uma erupção e a gente está tapando essa erupção para dentro para garantir que a gente se sinta com saúde mental, se sinta são, mas muitas vezes é importante entrar em contato com isso, perder um certo controle naquele momento, tá? Pode vir um choro, uma raiva, qualquer coisa assim, você expressa aquilo e depois você volta, ok? Não tenta afogar isso que está borbulhando dentro de você. Segundo ponto, controle dos diálogos internos. O que é controle dos diálogos internos? É você entender que dentro da sua cabeça fica o tempo todo falando com você uma voz. Quem que é essa voz? Essa voz não é você. Entender isso é entender que esse é um mecanismo de defesa dentro de você, que ele foi feito para te ajudar a sobreviver, mas ele não foi feito a te ajudar a prosperar. Então, todo o intuito desse mecanismo é fazer você sobreviver para que você passe sua genética para frente. Assim como todo ser, a nossa função biológica é a de reprodução. Mas quando a gente entende que a nossa vida hoje em dia é muito mais complexa, é muito mais evolutiva do que meramente se reproduzir, a gente precisa entender que essa voz, muitas vezes, ela precisa ser silenciada. E é exatamente isso que eu quero explicar para vocês como fazer agora. Então, óbvio que eu imagino que você já reparou que, às vezes, o Tico e o Teco aqui dentro ficam falando com você, certo? Então, o que eu faço com essas vozes? Como que silencia essas vozes? O primeiro ponto que eu quero te falar é que silenciar essas vozes ele é um processo extenso e que exige muito treino, exige muita constância e qualidade na prática. Ok? O que isso quer dizer? Que não é algo imediato que você consiga fazer agora. Silenciar, realmente silenciar essa voz. E silenciar 100% é uma utopia. Você nunca vai conseguir na sua vida, porque esse é um mecanismo automático do seu corpo, da sua mente. Mas o que eu posso fazer ao invés de silenciar essa voz, então, para conseguir alcançar alta performance? Eu posso entender que quando eu ouço dentro de mim algo positivo, algo que está falando para mim, por exemplo, Arthur, pega uma água, se hidrata, você vai ficar falando 1 hora, daqui você vai para outra live, vai ficar mais 1 hora falando lá, você precisa beber água. Eu agradeço, obrigado, tá? E eu realizo aquilo, eu vou lá e faço.
Eu não pestanejo, eu não entro em dúvida, eu não começo a ouvir o outro lado da voz, que vai, obviamente, começar a falar coisas negativas para o não fazer, tá? Então, agradeça, porque essa voz, ela é a eterização do seu pai e da sua mãe dentro de você. São vozes que você ouvia quando você era criança, durante o seu processo de formação do seu eu, do seu self, que é feito mais ou menos aos 7, 8 anos de idade, e elas ficaram guardadas lá. Então, muitas vezes, na verdade, essas vozes, elas são meramente os medos dos nossos pais dentro da gente, ou os desejos dos nossos pais, ou de quem criou, de quem nos criou na infância. Ou, quando a voz, ela falar com você de maneira negativa, e falar, olha, não faz isso, Arthur, come aqui, come um monte de chocolate, Arthur, não vai malhar, aqui vai ficar malhado, tá dentro de casa de almoço, vai malhar, vai perder tempo, vai ficar cansado, jogar energia fora. São aquelas vozes que vão ficar passando dentro de você quando você quiser fazer algo que rompa a sua zona de conforto, certo? Acho que você já notou que isso acontece. Então, você decidiu que você vai começar a malhar, mesmo no home office, dentro da sua sala, 3 vezes por semana. Aí você faz uma, faz duas, na terceira, assim, você parece mó tonto, malhando dentro de casa, você nem deve estar queimando caloria. Poxa, você podia fazer melhor, você não faz direito, você nunca vai conseguir ter um corpo legal na quarentena. Essa voz dentro de você, ela... na verdade, está tentando te proteger. Por que ela está tentando me proteger, Arthur, se eu estou malhando e fazendo algo bom para mim? Porque economizar energia significa garantir a probabilidade de eu ficar vivo. Isso daí não é algo lógico para agora, isso daí é algo que não vem da nossa mente racional, reptiliana, isso daí tem milhares de anos. E lá atrás, se eu fosse um animal na savana, economizar energia significa que eu tinha mais probabilidade de sobreviver, caso eu não encontre água, comida, alguma coisa assim. Deu para entender? Então, quando vier essa voz e ela falar para você, eu sei que você tem que trabalhar, mas, poxa, são 6, 7 horas e você ficou o dia inteiro no computador e não está fazendo, ouça, agradeça, por incrível que pareça, fala obrigado. Obrigado por cuidar de mim. Eu sei que, na verdade, tudo isso é uma preocupação que você tem comigo. Mas agora eu estou indo para um lugar onde você nunca foi. E eu vou sem você. Então é importante que você comece agradecendo, porque quanto mais você tentar silenciar, enfiar para debaixo do tapete tudo isso, você vai reparar algo curioso. O que você dá foco expande. Então, se você começar a dar muito foco para essa voz negativa, ela vai se expandir na sua cabeça. Então, olhe para ela, agradeça a ela e deixa ela embora. Fala, obrigado. Obrigado por cuidar de mim. Eu sei que eu pareço tonto malhando aqui, mas talvez você nunca tenha precisado malhar dentro da sala. E eu vou sem você. Obrigado. E nesse momento você vai ver que essa voz começa a se diluir. Ela começa a perder a força, a importância e a frequência com que ela aparece na sua mente, no seu ouvido interno. Ok? Então, esse é o segundo ponto e ele é extremamente importante, porque nesse momento, como a gente está com pouco contato social, a gente tende a ficar mais tempo conversando com nós mesmos. Entender isso e agir contra isso é um caminho prático e rápido para você começar a ter alta performance agora. Ok? Terceiro ponto. Esse ponto é muito importante, principalmente preso dentro de casa. Ok? Agora, a gente começou falando sobre mente e agora a gente vai começar a falar sobre corpo. Tá? O controle da energia se refere à energia físico-corporal, a energia mesmo que você tem, essa animação de muitas vezes fazer algo ou aquela preguiça de, nossa, meu Deus do céu, não quero fazer nada. Okay? O que você precisa entender sobre isso? Segundo estudos, alta performance é uma faixa. E o que você precisa sacar se alta performance é uma faixa? Você tem duas maneiras de sair de alta performance. Ou você vai sair agitando, ou seja, tendo muita energia concentrada dentro do seu corpo, e você vai ter tanta energia concentrada dentro do seu corpo que você vai ficar tão agitado que você desfoca, que você fica irritado, você fica ansioso, fica incomodado, angustiado, porque está com muita energia para dentro de você. E provavelmente você deve ter se pego em momentos dentro dessa quarentena que você estava agitado.
não tinha uma razão, você estava agitado, a perna balançando, roendo a unha, sabe assim, mexendo nas coisas. Se tivesse uma caneta, ia estar na caneta. Por quê? Porque você está com muita energia dentro de você. Ou você vai sair de alta performance para baixo, ficando com menos energia do que essa faixa ideal de alta performance delimita. E aí você vai entrar numa zona de distração. O que é essa zona de distração? Você está com pouca energia. Isso quer dizer que você está distraído, desfocado, você está muitas vezes até sonolento, preguiçoso, postergando as coisas. Então, às vezes tem coisa que está ali, está na sua frente, e você, depois eu faço. E por que isso acontece, Arthur? Porque eu estou com um baixo nível de energia. Então, o que eu faço quando eu saio para qualquer um desses lados? Se você sai para cima, se você agita, você é do time que agita, e eu sou do time que, na maioria das vezes que eu saio porque eu agito, tá? 70% das vezes eu saio porque eu agito, 30% eu saio porque eu distraio. E geralmente é o que eu tenho visto, tá? Existe um padrão de lados que você sai. Ou você tende a agitar mais, ou você tende a distrair mais. Quando eu agito, eu preciso o quê? Dissolver essa energia, eu preciso dar uma válvula de escape para ela. Então, é importante, se você agita, vai lá, vai praticar um exercício, vai dar uma andada, né? Não precisa sair para andar na rua, você pode andar, às vezes, dentro de casa, dentro da sua sala, em círculos. Eu mesmo estava brincando aqui, estou quase furando o chão de casa aqui, de tanto que eu fico andando, pensando para poder gastar essa energia. É importante você tomar muitas vezes um chá de camomila, ouvir uma música relaxante, buscar coisas que te acalmem. Aqui eu dei alguns exemplos, mas é incrível ver o que acalma as pessoas. Então, eu não sei exatamente o que te acalma, mas você sabe, ou você pode descobrir nesse processo de quarentena. E descubra o que te acalma e vá trazendo a sua energia para o seu foco de alta performance, ok? Ou você vai sair distraindo, é a segunda maneira. Se você estiver distraído, sonolento, preguiçoso, meio cansadão, sabe, brocochô, você precisa jogar energia para cima. Então, vai lá, toma um café. Aliás, para os agitados, café é horrível. Se você está ansioso, está roendo as unhas, batendo a perna, clicando a caneta, café não é bom. Café não é bom, ok? Se você distrai, se você é mais do que fica calmão, gosta do sofá, café é legal. Daí é legal você, por exemplo, banho gelado é muito legal. O que mais é legal? A prática de exercícios aeróbicos é legal para você, porque ela faz o coração bater, o sangue circular. Então, para você, músicas agitadas, vai dançar uma música bem agitada, tudo isso vai fazer com que você suba o seu nível de energia, entrando na zona de alta performance, daí para que você consiga enfrentar um obstáculo a menos, que é o seu próprio corpo, ok? É muito importante, pessoal, a gente ter, e agora eu vou entrar em algo prático, tá? Bem prático do mundo, não só do profissional, do pessoal também. É importante que a gente entenda que nesse momento a gente vai ter muitas vezes tarefas que a gente gostaria de poder fazer e a gente não pode, e a gente vai ter uma série de outras coisas que a gente não gostaria de fazer e está tendo que fazer porque está em quarentena, ok? Então, é importante a gente entender o essencial. Mais do que nunca, em nenhum outro momento da sua carreira, fazer o essencial, saber priorizar é algo vital. E é exatamente por isso que eu trouxe essa matriz, que eu chamo de matriz UI, urgência versus importância, mas o nome oficial dela é matriz de Eisenhower. Quem foi Eisenhower? Eisenhower foi um cara que foi general do exército e ele depois até foi presidente dos Estados Unidos, e o Eisenhower ele participou, se não me engano, da Guerra Civil, algum momento em relação a isso, então ele precisava tocar um cenário extremamente caótico. Então você imagina uma pessoa no cargo, provavelmente um dos cargos mais atarefados do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, como que ele faz para organizar tudo que passa pela mão dele? Então ele desenvolveu essa matriz, e é uma matriz para a gente saber o que fazer, o que não fazer, e o que fazer primeiro e o que fazer depois. Olha que genial essa matriz que ele fez, e eu sugiro para você que você ou imprima ou deixe isso daqui de fundo de tela, mas para você sempre lembrar de organizar dessa maneira toda tarefa que aparecer para você.
Primeiro, vamos lá. A gente tem, nessa matriz, dois eixos. O eixo de importância, que é o eixo vertical, e o eixo de urgência, que é o eixo horizontal. E onde as duas linhas se juntam, aqui na esquerda embaixo, pelo menos para mim, não sei se está espelhado para vocês, a gente tem baixa importância e baixa urgência, ok? Onde se juntam as duas linhas aqui. O que você precisa sacar dessa matriz? De que você vai alocar em 4 quadrantes todas as tarefas que aparecerem para você. E alocando dessa maneira e sabendo o que fazer com elas, você vai ver o salto de produtividade que você vai ter. Então, vamos lá. Você vai ter tarefas que são de baixa importância e são de baixa urgência. Ok? Então, o que ele fala sobre isso? É uma tarefa que você deve eliminar do seu dia. Então, por exemplo, eu tenho costume de, vamos lá, ver o WhatsApp, um grupo de amigos lá que só tem besteira e nunca tem nada útil. Durante o processo em que eu quiser estar produtivo, e eu não estou falando para você não fazer isso durante a quarentena, a gente precisa de alívios, precisa de risadas, precisa de momentos de descontração. Mas durante meus momentos de performance, de produtividade, eu preciso simplesmente tirar isso, eliminar isso do meu dia, para conseguir melhorar minha produtividade. Ok? Então, retire do seu dia essas tarefas que têm baixa urgência, tá? Elas não precisam ser feitas agora, você pode ler qualquer hora depois, não vai mudar, e elas não têm uma importância grande, ou seja, elas não são vitais para o desenvolvimento da sua vida pessoal ou profissional. Aí você tem as tarefas que elas são urgentes, elas são agora, elas precisam ser feitas agora, só que elas têm baixa importância. Então, por exemplo, eu sempre brinco quando eu estou dando eventos presenciais, se eu derrubar a minha jarra de água e cair no palco, ela é urgente, porque pode pegar nos fios, pode e tal, mas ela não tem tanta importância, tá? Ela precisa ser feita agora, mas ela não tem tanta importância, ok? Não é algo que precisa eu fazer, que é algo em relação ao nosso planejamento e tal. Então, eu posso delegar aquilo. Eu posso olhar e falar para alguém, gente, caiu água aqui, vocês limpam, por favor? Então, eu continuo dando o curso, como eu já fiz N vezes, tá? Não tem problema nenhum, porque ela tem alta urgência, ela precisa ser feita agora, mas ela não precisa ser feita por mim. Isso principalmente para os times para as pessoas que tocam times, para quem é líder, tá? Você delega isso. Aí você tem as tarefas que elas têm alta importância, e elas têm baixa urgência. Essas são as tarefas que ele fala que são as mais importantes. E essas são as tarefas que muitas vezes, em situações como essa, situações caóticas, a gente tende a não fazer. Que é o quê? Por exemplo, um planejamento de até o final do ano, um planejamento para entrar em 2021. As pessoas tendem a não fazer. Ou, por exemplo, fazer uma reserva de dinheiro que agora você não está precisando. Ela é zero urgente, não vou precisar agora, mas ela é muito importante. Por exemplo, tudo isso que está acontecendo vai voltar os nossos olhos para mais saúde, porque agora a gente está precisando. Durante a vida a gente não tem precisado tanto assim, na grande escala, óbvio, tô generalizando. Mas nesse momento que todo mundo precisa contar com a saúde, a gente não dá para criar de última hora. Então você tem que programar quando fazer, você tem que pôr na agenda, olha, vou fazer, vou desenvolver isso em mim, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma rotina de sempre ler um pouquinho, meia hora, 40 minutos de manhã, tá? Eu leio algo específico porque eu tenho uma prova, tenho um trabalho, tenho uma apresentação, tenho uma palestra? Não. Mas a hora que eu precisar fazer algo, já está tudo aqui dentro de mim. Então, eu preciso programar aquilo, ok? E por último, tem o faça agora. O que é faça agora? Que eu brinco, por exemplo, se você tem uma criança dentro de casa que pôs uma moeda dentro da boca, isso é urgente, você não pode demorar, isso é importante, isso é vital. Se ela engole, engasga com a moeda, você vai ter um problema muito grande. Então, para e faça agora, ok? Isso daqui tem na internet, pode tirar um print, qualquer coisa assim, e eu sugiro você fazer essa matriz e vai plugando. Olha, putz, onde que ela está? E você vai começar a sacar o que fazer com a sua agenda para ter mais produtividade. Quarto ponto, blindagem da negatividade. Isso daqui é uma cena real do que aconteceu do mercado norte-americano, a hora que abriu a bolsa, tudo colapsado, tudo quebrado, principalmente acho que foi há 15, 20 dias atrás, quando a gente teve aquele grande boom.
o que você precisa sacar? De que o estímulo externo não pode atrapalhar a sua performance, ok? Muita gente está vendo o mundo colapsar e está colapsando junto. Ai, mas Arthur, como que eu vou fazer isso? Você precisa entender que o que está lá fora, está lá fora. E você pode mexer com a única variável que realmente importa, que é você. E você pode criar resultados que os outros não vão ter. Você pode criar experiências para a sua vida que os outros não vão ter. E os outros podem estar falando N coisas que você não vai viver. Então, você está vendo N casos aqui que talvez você nunca chegue a ver. Então, é importante você blindar, principalmente nesse momento onde a gente tem essa vontade de ficar lendo toda hora o UOL e toda notícia, e a Folha, o Estadão, o CNN, Globo News, olhar e falar, putz, eu vou separar um espaço-tempo para me manter conectado com o que está acontecendo, mas para eu manter são, eu não vou ficar o dia inteiro, não vou ficar olhando toda hora, não. Eu não fico assistindo tudo que me mandam de corona, não. Porque eu preciso blindar isso. Eu preciso falar, puta, pera, aqui é o limite de onde isso pode entrar na minha vida, ok? Entendam que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, saber blindar é vital, porque as pessoas, o primeiro estudo, não estou falando o primeiro estudo que alguém publicou e tal, dos grandes, do London College, foi de 2 milhões de mortos para os Estados Unidos, agora eles já publicaram 100 a 200 mil e tal, para o Brasil foi 1 milhão, já caiu para 45 mil. Por que eles estão falando? E vai mudar, porque a grande verdade é que as pessoas, esse é o trabalho de muitas pessoas, fazer previsões do que vai acontecer, mas com a previsão do tempo, várias vezes estão erradas, e a gente fica se direcionando por isso. Então, a gente precisa se blindar, ler menos fontes mais confiáveis e que não sejam tantas suposições, tá? Que sejam baseadas em fatos, para que a gente não leve isso para dentro da nossa vida e, consequentemente, para a nossa rotina e nosso resultado. Reduza isso e não deixa aí para o lado pessoal, né? O que eu sempre falo, o que João diz de Pedro diz mais sobre João do que sobre Pedro. Eu estava num call com um empresário e ele falou assim, nossa, Arthur, todos os empresários, pequenos empresários do Brasil vão quebrar. Eu ouvi aquilo e pensei, o meu primeiro ímpeto é falar, bom, então eu vou quebrar. E discutir isso com ele. E de repente falei, poxa, fulano, você está achando que você vai quebrar? Então, na psicologia, o Jung tem a seguinte frase, o que João diz de Pedro diz muito mais sobre João do que sobre Pedro. O que isso quer dizer? O que esse meu amigo estava falando diz muito mais sobre a realidade que ele está vivendo do que sobre a minha, ou sobre o real fato de que os pequenos todos vão quebrar. Faz sentido? Então, quando alguém te falar alguma coisa, investiga a pessoa e o porquê da pessoa e entenda que isso tem a ver com a vida dela, com a maneira que ela enxerga o mundo, com a realidade dela, não necessariamente com a sua, tá? Ponha esse fone, como Kevin Durant, e bloqueia isso de entrar dentro de você. E por que eu pus a imagem do atleta? Se você imaginar, essa é a vida de um atleta. Ele entra, meu irmão é jogador profissional da MLS, e ele constantemente vai jogar, e o estádio tem 70 mil pessoas, e são 50 mil pessoas xingando ele, xingando toda a família, a geração, deve me xingar também, e querendo jogar ele para fora. E, por exemplo, quando ele vai bater um pênalti, a torcida vai e fica falando que ele vai errar. Imagina se eu estivesse jogando, dando essa palestra aqui, e aí aqui tivesse umas 10 pessoas atrás, assim, vai errar, vai dar branco, vai dar branco. É basicamente a vida de um atleta. Olha que coisa maluca. Então, por isso que a gente estuda e traz tantos exemplos de atleta. E é importante, nesse momento, você ser um grande atleta da sua própria vida, tá? Não necessariamente praticando hiperexercícios, mas mantendo o mesmo foco e disciplina que um atleta tem. Por último, momentum. Momentum é você entender que vários momentos são muito mais importantes do que outros. Então, estou pondo essa apresentação aqui, como a palestra que eu estou fazendo, essa hora do meu dia ela é muito mais importante do que outras horas do meu dia. O momento que eu vou falar com os investidores do Grupo Gente é um momento muito mais importante do que o resto de tudo que eu vou fazer naquele dia. A reunião de conselho é uma reunião muito mais importante que outras reuniões. Ou, por exemplo, se eu vou falar com um possível cliente, né, um prospect, aquele momento ele é muito mais importante do que os outros momentos. Faz sentido? Diagnosticar, saber identificar quais são esses momentos e ter clareza de que, óbvio, voltando lá ao primeiro ponto, consciência, né, de que esses pontos são vitais, eu trazer todos esses 4 pontos para aquele momento específico e entregar o meu melhor.
tá? Então, o que isso significa? Se você, por exemplo, tem uma reunião, segunda de manhã, com um possível cliente, tal, e tá difícil ter cliente, consciência, como é que eu tô, o que eu tô fazendo? Então, putz, nossa, eu tô nervoso, tá? Putz, então faz assim, então eu vou dormir um pouco mais cedo, vou dar uma corrida de manhã, solto o músculo, ou faço um treininho na sala, alguma coisa assim. Nossa, 2, diálogo interno, putz, tá falando que vai dar errado, tá falando que não vai dar certo, não. Putz, legal. Olha, eu sei que tá dando tudo errado, eu sei que o mundo tá colapsando e tal, mas tem grande chance de dar certo, ou eu quero me apoiar nisso daqui, obrigado por estar cuidando de mim, mas eu vou para cima e espero que você torça por mim. Você vai ver que sua mente vai começar a mandar coisas positivas para você. 3, controle da energia. Putz, você acordou para reunião, você tá muito animadão e tal, nossa, tá já com o maxilar assim, travado. Aí você precisa sacar isso, não toma um café, de repente vai dar uma meditada, dá uma andada dentro de casa, foco na sua respiração, toma um banho mais morno, acalma. Ou você acordou, de repente, com a energia para baixo, distraído, sem foco. O que você tem que fazer? Trazer energia. Vai tomar um café, vai fazer um treino forte, bem animadão para você acordar, toma um banho gelado, tá bom? Sobe essa energia. E 4, se blinda. Tá? Aí você comentou desse negócio com alguém, sábado, domingo, com um amigo, e ele virou e falou, cara, ninguém tá fechando nada nessa semana, vai ser difícil fechar. Aí você tem que virar e falar, opa, isso é a realidade dele, não é a minha. Eu não vou levar essa verdade comigo, não. E não ficar transformando aquilo em algo muito maior que vai destruir a sua performance. Ok? Por fim, pessoal, sucesso não é um resultado. Tá? O sucesso não é, de longe, uma maneira de ser medida através de resultado. O sucesso, ele é uma atitude. Você consegue ver as pessoas que vão ter sucesso a partir das pequenas atitudes, das pequenas tarefas que ela realiza no dia dela. Então, construir um cenário positivo e construir uma evolução dentro dessa quarentena e sair desse nevoeiro melhor, maior do que a gente está, ele, com certeza absoluta, parte de saber que as pequenas tarefas são vitais, tá? Os pequenos minutos, segundos do seu dia, eles precisam ser cuidados com atenção e com consciência. Não é sobre um momento, que você tem uma palestra, que você tem uma apresentação, que você tem uma reunião. É sobre todos os minutos que antecedem aquela palestra, aquela reunião, aquela apresentação. Ok? Por isso que eu gosto de colocar a imagem do Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna ele treinava como um atleta para pilotar um carro, porque ele falava, na hora que eu tiver a 350 por hora, precisando entrar numa curva fechada, o meu coração vai estar bombando e eu quero poder continuar oxigenando meu cérebro para tomar a decisão de um jeito bom. Então ele se preparava muito bem para aquele momento. Se prepare muito bem com as suas atitudes para os seus momentos em que não pode deixar de ter alta performance. Só assim você vai conseguir dar um salto no seu resultado, mesmo estando nessa quarentena dentro de casa. Por fim, eu gosto de fechar com a história de um pai e um filho, né, que estavam como esses dois, caminhando num lugar na natureza, nas montanhas, e o pai, ele se descuidou, e ele não olhou o filho dele, e o filho acabou dando uma chutada, uma topada numa pedra grande, e ele chutou com força, ele se machucou, e quando ele chutou, ele gritou, ai! E ele ouviu, voltando, ai! E ele, assustado, sem entender, gritou, quem é você? E ele ouviu, quem é você? E ele, sem entender nada, olhou para o pai dele, gritou e falou, não se esconda! E ele ouviu, não se esconda! E ele olhou de novo para o pai e falou, pai, quem que é esse? Quem que é esse? O que está acontecendo? E o pai olhou para ele, já sabendo que era óbvio, riu e disse, eu te amo! E ele ouviu, eu te amo! E aí o pai foi lá, mais uma vez, e falou, você pode tudo que você quiser! Você pode tudo que você quiser! Voltou. E ele, sem entender, a criança olhou para o pai e falou, pai, por favor, me fala quem que é esse? E ele falou, filho, tem muita gente que chama isso de eco, mas eu costumo chamar isso de vida. O que você jogar, volta. Então, mais do que nunca, dentro do isolamento, dentro desse momento que a gente vive, caótico, dirigindo à noite na chuva, com neblina, precisando estar grudado na direção, atento no que está acontecendo, tudo que você jogar vai voltar para construir a vida que você quer ter. Então, se você quer ter uma vida dos sonhos, uma vida foda, com prazeres, não importa o que foda seja para você. O que importa é que você quer muito ela.
e ela é sua, ela é de verdade autêntica diante dos seus desejos. Trate todos os pequenos momentos como momentos importantes, com consciência, para que você chegue lá. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Esse foi Arthur Chiniachik compartilhando com você o que eu tenho usado e ensinado sobre alta performance para os meus alunos, para a minha equipe e também na minha própria vida. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mais conteúdos como esse, Arthur Chiniachik, está lá no Instagram. Vai ser um prazer e uma honra colaborar na sua jornada de evolução. Um grande beijo, um forte abraço e a gente se encontra, continua se comunicando aí pela internet. Até mais!